Olá, falta pouco para darmos início à nossa celebração e você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Estão prontos? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus.
Oiê, meu nome é Ana Saura e hoje eu vou apresentar os avisos da semana. Atenção para a nossa agenda da semana, porque ela vai ter algumas modificações. A celebração Terça Esperança vai ser na Capela da Unicesumar, então fique atento. Dia 3 de dezembro, às 19h30, a gente se vê na capela. No próximo domingo, este ginásio se transformará em uma linda vila de Belém. A nossa cantata de Natal está chegando, então já anota as datas. No dia 8, às 19 horas e no dia 9, às 20 horas, estaremos apresentando aqui a nossa cantata de Natal. Você não pode ficar de fora dessa, porque está incrível. E venha e traga um amigo, parente, todo mundo que você puder, chama. E por falar no próximo domingo, a nossa celebração se concentrará à noite, às 19 horas. A celebração da manhã, às 10 horas, não vai acontecer. Então vem à noite e lembra de chamar a gente para vir também. Amanhã, às 20 horas, aqui no ginásio, teremos a formatura do curso das mulheres. Todas as mulheres que fizeram um curso no período de 2024 vão se formar e você é convidado para participar dessa celebração com a gente. Lembrando, a gente não terá apoio Kids. A Rede ECOA está organizando um tempo de vigília no Centro de Convivência da nossa igreja. Ele acontecerá na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 20 horas. Você é convidado para participar desse tempo de maior comunhão com Deus. E esses foram os avisos da semana. Até uma próxima. Tchau! Belém, a pequena vila que se tornou um palco de uma grande história. Em meio ao caos do recenseamento, vidas se cruzam, destinos se transformam e o extraordinário acontece. Uma noite que mudou a nossa história para sempre. Vamos dar vida a essa narrativa como você nunca viu antes. Uma vez Belém, dia 8 e 9 de dezembro no ginásio do Colégio Objetivo de Maringá. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Somos gratos como igreja de você estar aqui hoje para iniciarmos as nossas celebrações do Natal. E olha só, muito obrigado vocês todos, maestro Valdemar Júnior, obrigado por todo o grupo, por todo o coral, por toda a orquestra, muito obrigado pela participação de vocês. E é assim que a gente dá início, então, às nossas celebrações do Natal, hoje, 1º de dezembro. Somos gratos a cada um de vocês por estarem aqui, e eu quero apenas reforçar 2 avisos rápidos, e é sobre a cantata de Natal. Ela estará acontecendo no próximo domingo, e na segunda-feira, também na sequência, para quem quiser convidar o amigo, o parente, o vizinho, convide. E venha, vai ser uma grande bênção. Inclusive lembrar que nós não teremos a celebração da manhã no domingo. Teremos apenas a celebração à noite. Então, você que está acostumado a participar da celebração de domingo de manhã, se prepare porque será à noite apenas no próximo domingo. Tá bom? É importante lembrar isso, não estaremos aqui, pois o pessoal estará ensaiando para entregar tudo de bom que eles têm para glorificar o nome de Deus. Também eu preciso reforçar que na próxima terça-feira, o nosso culto da terça, a Terça Esperança, ela vai acontecer lá na capela da Unicesumar. Nós não estaremos aqui, estará lá na capela para que você saiba que será um tempo de bênção, será muito bom. Então, o culto vai acontecer lá, não será aqui no ginásio, como tradicionalmente acontece às 19h30, às terças-feiras. Certo? Então, não tenho dúvidas que você vai ter presente esses avisos e será uma semana cheia de bênção para nossas vidas. Também eu quero aproveitar para
se você está nos visitando hoje pela primeira vez, falar que nós como igreja somos gratos pela sua participação. Se você ainda não pegou o card para você receber o seu presente, o seu brinde, nós queremos te entregar um presentinho no final da nossa celebração. Por favor, procure o quiosque da Conexão, que está aqui à minha direita. E nós queremos te conhecer. Somos gratos pela tua participação e receba toda a hospitalidade da segunda IPI de Maringá. Amém, meus queridos? Agora, queridos, na liturgia do nosso culto, nós temos um momento muito especial, que é o momento da entrega daquilo que Deus nos deu, é o dízimo e as ofertas, que nós entregamos com convicção de saber que Deus é o Senhor, é o Rei, e apenas nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Se você é membro dessa igreja, você deve participar com alegria. Se você está nos visitando, você não é obrigado, não se sinta constrangido por isso, mas se você quiser contribuir, não tem problema. O importante é que você saiba que você está fazendo isso para a glória de Deus e para que a palavra de Jesus seja proclamada no mundo. Amém, queridos? Então, eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Se você quer fazer a sua contribuição, tem aqui os QR Codes, mas também você pode se aproximar ali no quiosque de informações, onde os nossos diáconos e diaconisas estarão à tua disposição para te orientar de como fazer isso. Então, fique em pé, por favor. Nós vamos orar, entregando assim esse tempo a Deus e também reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele que cuida de nós e que é com grande alegria que nós comemoramos tudo que Ele tem feito na nossa comunidade e nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã de domingo, na qual a Tua igreja, Deus, se reúne para proclamar as Tuas maravilhas. Obrigado, Deus, porque o Senhor que cuida de nós. O Senhor, Deus, que coloca em nossas mãos, Deus, os recursos necessários para o nosso sustento, mas também, Deus, para a gente ser mordomo daquilo e cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro e do enfermo, Pai. Por isso nós somos gratos, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor tem sustentado e no Senhor nós colocamos a nossa confiança. Recebe a nossa adoração, Deus. Recebe o nosso louvor e coloca, Deus, no nosso coração uma grande fome de justiça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos louvar o nome do Senhor. Amém. Você pode sentar nesse momento, por gentileza? Nós queremos agradecer por esse tempo. E eu acho muito interessante quando nós participamos da ceia do Senhor, nesse tempo como comunidade, e nós participamos numa época como essa, em que nós estamos ao mesmo tempo celebrando o nascimento de Jesus, mas também celebrando a sua ressurreição. Isso só mostra para todos nós o quanto Jesus ele transcende todos os tempos, ele transcende todas as eras, e como ele é participativo da nossa vida em todos os momentos. Para nós é uma alegria como igreja podermos celebrar a ceia do Senhor em família. Portanto, nós vamos iniciar esse tempo agora, de celebrar a mesa do Senhor que está posta aqui, com um sentimento de esperança pelo futuro que nos é reservado e que nos espera, mas também com um sentimento de alegria e gratidão, porque graças ao sacrifício de Jesus, eu e você, nós temos a vida eterna. É graças a essa mesa que a nossa comunhão com o Senhor foi restaurada, é graças a essa mesa que nós somos colocados lado a lado e juntos podemos celebrar não a morte, mas sim a vida que há em Cristo Jesus. Como igreja nós gostamos de fazer isso e nós praticamos isso em família. Por isso, se você está com o seu filho aqui, com a sua filha, traga ele para perto agora. Se você está com a sua família aqui, agora é o momento de vocês sentarem juntos e participarem da mesa juntos. Porque é sobre estarmos em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo em comunhão com o outro. Porque o Senhor tem restaurado a nossa vida, amém? E é claro que nós não podemos deixar de nos lembrar que na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão. E naquele momento, sabendo de tudo aquilo que iria acontecer, ele deu graças ao Senhor partindo o pão e disse aos seus discípulos que eram para eles comerem, porque este pão simbolizava o seu corpo.
que logo mais seria entregue e esmagado naquela cruz, não por apenas aqueles discípulos, mas também por todos nós que estamos aqui hoje, por todos os nossos pecados, por tudo aquilo que nós cometemos de falhas e erros. Esse corpo foi entregue na cruz em favor de nós, mas ele também, naquela mesma noite, ele tomou o cálice na sua mão, e ele também, dando graças ao Senhor, ele agradeceu e disse para nós também tomarmos desse cálice, porque esse cálice agora representava a nova aliança, feita agora com o seu sangue, o sangue do Cordeiro perfeito, que seria jorrado naquela cruz, é o sangue que lavaria o nosso corpo, lavaria o nosso ser de todos os nossos pecados. E graças a não somente esse gesto, mas graças à vida de Jesus entregue naquela cruz e a sua ressurreição, hoje nós temos acesso à mesa, hoje nós podemos participar desse momento. E ele disse algo muito importante, para que nós venhamos fazer isso, até que ele venha. Há uma promessa para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, é que nós iremos desfrutar disso também na eternidade. Juntos, em uma mesa preparada para todos nós, para a igreja de Cristo Jesus, há uma mesa preparada, há esperança para todos nós, amém? Por isso eu quero orar com você nesse momento, para que não somente seja cumprindo um rito, algo litúrgico, mas que o que nós venhamos fazer aqui venha impactar o nosso coração, transformar e mudar a nossa mente e a nossa vida. Mas antes disso eu quero explicar como vai funcionar. Você vê que nós temos várias mesas espalhadas nas laterais e aqui na frente. Você vai vir, você vai pegar o seu cálice, você vai pegar o pão, o suco, e você vai se reunir como família. Mas eu quero pedir muito para você olhar à sua volta e perceber que pode ser que tenham pessoas que estão aqui sozinhas, vieram aqui hoje talvez pela primeira vez, ou já têm frequentado há um tempo e não estão com a sua família aqui, mas na verdade elas possuem uma grande família, que é a família do Senhor, amém? Nós somos essa família, então não deixe ninguém ficar sozinho perto de você. Se você vê alguém que está um pouco distante, sozinho, acolha essa pessoa junto com você. E você que está com o seu filho aqui de 2 a 9 anos, assim que terminar a celebração da nossa ceia, você pode direcionar ele para a geração Kids, porque a nossa turma já vai estar lá esperando o seu filho e a sua filha, tá bom? Mas vamos orar nesse momento, consagrando esse tempo ao Senhor, junto aí com a sua família, junto com a pessoa do seu lado. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque isso aqui não é apenas um ritual, não é apenas um rito litúrgico, isso aqui é um mandamento, isso aqui é um sacramento, isso aqui é algo que o Senhor deixou para nós nos lembrarmos o seu amor por nós, pela sua entrega naquela cruz por nós, mas também para nos lembrar que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e a morte não pôde conter o Senhor, Jesus. Obrigado, porque a mesa não é só sinal de perdão apenas, mas também é um sinal de esperança, esperança da vida eterna, esperança de alegria, esperança de que tudo isso que vivemos aqui vai passar, e um dia nós encontraremos o Senhor. Deus, que nós não venhamos deixar ninguém de fora desta mesa, que nós venhamos participar agora como família, lembrando que fomos reconciliados com o Senhor, mas também uns com os outros. Ó Deus, que essa mesa seja um sinal eterno no nosso coração. Nós consagramos a Ti esses elementos, que ao tomarmos do suco, comermos do pão, possamos nos lembrar do Senhor, porque a Sua presença é real nesse momento. O Senhor está aqui, o Senhor habita em nós através do Teu Espírito Santo. E nós consagramos a Ti esse momento como família, não apenas como segundo IPI de Maringá, mas como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós consagramos a Ti esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto nós louvamos ao Senhor junto com o coral e com a orquestra, você pode se direcionar aos ambientes, pegar o seu cálice, se reunir com a sua família e depois levar a sua filha ou o seu filho no espaço da Geração Kids.
Nós queremos convidar a amada igreja, a comunidade, a se colocar em pé e vamos juntos exaltar ao Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. O convite é para que todos, juntamente com a natureza que proclama a glória do Senhor, todos nós vamos exaltar o nome glorioso do Senhor. Aplaudir ao Senhor. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Declaremos a santidade do nosso Deus. Só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele deve ser exaltado. Para sempre te amarei.
para sempre, te amarei, e eu canto em louvor ao Rei, eu amo e adoro diante dele e glorioso, e eu canto em louvor ao Rei. Podemos assentar. Nós queremos agradecer a orquestra e o coro sacro da Unicesumar. Obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de ministrar a nossa igreja essa manhã através dessas canções. E sim, nós já entramos no ritmo e no espírito natalino. Estamos chegando nesse período tão importante da nossa temporada da sociedade e que traz para nós bastante expectativa. E eu quero falar com você aqui essa manhã, em alguns poucos minutos, para a gente aproveitar um pouco mais da presença da orquestra e do coral aqui conosco, sobre o que nós estamos vendo e vivendo aqui, exatamente agora, enquanto a perspectiva e a expectativa do Natal. Não sei quanto a você, mas talvez você também tenha a mesma impressão, que muitas vezes o Natal não é suficiente. Você chega agora nesse período, nesse momento, e começa a fazer as suas próprias considerações a respeito de que o tempo não é suficiente para organizar o Natal. Quantos ainda nem começaram a organizar a sua própria árvore de Natal? Não, semana que vem a gente começa, semana que vem a gente começa, semana que vem a gente começa. E ela continua encaixotada no último platô lá da prateleira, da despensa, do sótão, daquele lugar onde ficam escondidas as árvores de Natal. O tempo não vai ser suficiente, parece que o tempo correu, o tempo acelerou, e aí você tem a sensação de que você não vai conseguir chegar lá a tempo. Muitos também olham para o Natal e dizem, o dinheiro não é suficiente. É amigo secreto do trabalho, é amigo da onça da família, é amigo da igreja, do grupo pequeno, é presente para o sobrinho, é presente para o amigo, e você olha para o orçamento, para o 13º, faz a conta e diz, não vai ter dinheiro suficiente também para o Natal. Outros mais exagerados e outras acham que a comida não vai ser suficiente. Parece que estão fazendo estoque para uma grande catástrofe climática. Já fizeram a compra, já organizaram a dispensa, mas quando olha diz, eu acho que não vai dar para todo mundo. Então volta ao mercado mais uma vez, e no dia do Natal ainda vai fazer mais algumas comprinhas, só para garantir que seja suficiente a comida para o Natal. Também parece não ser suficiente. As pessoas parecem também não serem suficientes. Parece que a gente está sempre perdendo alguma coisa.
Se eu vou na casa daquela família que me convidou, talvez eu perca a oportunidade de estar naquela outra que eu também gostaria de estar. E se eu chamo meu cunhado para vir e também não chamo a minha cunhada, vai dar problema. E parece que a gente está lá no Natal com aquela sensação de perda, estamos esquecendo aquela questão, aquela sensação de fear of missing out, o síndrome do FOMO nos nossos dias. Eu acho que eu estou perdendo alguma coisa aqui, perdendo pessoas, enquanto nós estamos sentindo essa sensação de insuficiência. Bom, sobram exemplos para isso essa manhã, para que você perceba e para que você sinta também integrado a esse grande dilema da nossa sociedade, onde o Natal não é suficiente. Você achou que seria, mas eu venho lhe dizer que você faz parte do grupo social onde está declarando que realmente o Natal não é suficiente. Ele não é suficiente porque o Natal popular e o Natal folclore, de fato, não é e nunca será. Todas as pessoas que passam por esse momento, passam por essa temporada, sem de fato encontrarem o verdadeiro significado e a verdadeira pessoa do Natal, saem dessa experiência mais vazias do que antes. Saem dessa experiência mais empobrecidas do que antes. Elas saem dessa experiência mais desamparadas do que antes. E a despeito daquela grande expectativa de que o Natal mudaria a nossa vida, a nossa família e mudaria o nosso ano, volta-se a questão do prêmio de consolação. Alguns poucos presentes que sobraram e uma dívida enorme no cartão de crédito para tentar sobreviver ao ano seguinte. Pois é, o Natal folclore e festa popular, o Natal apetite comercial, ele não é suficiente. Ele está nos nossos dias, ele faz parte das nossas experiências populares, ele faz parte da nossa convivência social, está tudo certo até aí. O que eu preciso te alertar não é que você não deva celebrar, não é que você não deva festejar, e nem que você não deva fazer amigos secretos ou montar aquela linda árvore de Natal no centro da sua casa. O que eu estou dizendo é que isso não será e nunca será suficiente para te trazer a consolação, a paz, o preenchimento que você tanto busca e tanto procura na sua vida. Por falar em consolação, eu quero olhar um personagem bíblico que encontrou essa consolação ao ver o Natal. A despeito de tudo que ele estava vivendo e experimentando, ele consegue enxergar e observar bem diante dos seus olhos a presença do Natal que consola, que preenche, que conforta, que alegra, que restaura, que liberta, o que muitos de nós ainda não encontramos, mesmo tendo acumulado ao redor dos anos, ao compilado dos anos, vários natais na sua história. Bom, eu quero olhar para você, para a história de Simeão, e eu quero conversar para você uma coisa muito particular. Eu tenho visitado nessas últimas 2 semanas vários textos natalinos, inclusive algumas mensagens anteriores que já falaram ao meu coração e que já tive a oportunidade de ministrar em épocas como essa. Mas o Senhor tem me prendido a esse texto de uma maneira tão amorosa e tão apaixonada, que cada vez que eu o leio, eu percebo uma coisa diferente. Já falei sobre esse texto aqui na terça-feira, quando algumas pessoas aqui estavam na nossa celebração. Falei sobre esse texto aqui na cantata especial do Objetivo, aqui durante essa semana. Mas lendo esse texto, ainda apresentam-se mais coisas que eu gostaria de compartilhar com você. E o texto está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 25, e o Senhor insiste que eu pregue essa mensagem para você aqui essa manhã. Não sei quem você é, não sei de onde você veio, mas eu sei que o Senhor resistiu meu coração de pregar uma outra mensagem para falar disso e de novo, para que o seu coração possa ser acalentado por essa palavra. Diz assim, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Deixa eu contextualizar para você entender como essa palavra é preciosa e cara ao Lucas que está escrevendo esse evangelho. Lembre-se, Lucas é médico, ele é meticuloso, ele é alguém perfeccionista nos detalhes, e ele usa termos importantes para descrever um contexto histórico. Lucas ama contextualizar a história nos movimentos de Jesus. E ele diz que o Simeão, homem anônimo, desconhecido, que não era da linhagem sacerdotal, estava no templo.
Ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não tinha linhagem araônica, ele não tinha nada que o fizesse ser alguém distinto dentro da religião da época. Mas ele estava no templo aguardando um movimento que para toda a população de Israel, para todo o imaginário nacional, era muito importante. A palavra é consolo de Israel. Esse termo é profetizado por várias vezes em Isaías. Isaías capítulo 40, por exemplo, diz: consolai, consolai o meu povo. É a transição onde Isaías começa a apresentar o Messias que viria ao mundo para transformar a condição de um povo sem Deus. Temos Isaías capítulo 49, o versículo de número 14 e 15, que fala sobre, olha, eu vou colocar sobre o meu povo uma consolação. A consolação de Israel virá de mim. Também temos o texto de Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, onde Deus diz que Ele consolaria o seu povo, além de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar consolo a todos os que choram. Ou seja, nós estamos diante dessa presença, nós estamos diante desse movimento, onde o consolo de Israel está presente no imaginário coletivo, mas muitas pessoas não sabem o que isso significa em nossos dias. Por isso eu vou explicar para você. O que o povo de Israel vivia era um exílio constante da sua terra. Eles tiveram poucos anos antes, cerca de 500 a.C., um grande exílio babilônico, que nós já falamos aqui anteriormente. E depois disso, eles voltaram para a sua terra. No ano de 500 a.C., eles estão novamente em Israel, só que acontece um movimento. Depois de aproximadamente 400 anos de reconstrução da cidade, Pompeu, um novo general, que agora é do novo império, o Império Romano, marcha contra Jerusalém, marcha contra o exército, conquista aquela cidade e domina mais uma vez Israel. Por mais uma vez na história, esse povo é levado cativo. Por mais uma vez, eles são exilados, mas agora de uma maneira diferente. Pompeu e o projeto de Roma não era exilar pessoas da sua terra, mas mantê-los presos dentro do próprio lugar. Eles dominavam econômica e politicamente, e depois permitiam que eles praticassem a sua religião sob a supervisão de Israel, sob a supervisão de Roma. Todo o povo de Israel estava debaixo desse jugo romano, estavam exilados dentro da própria terra, estavam cativos dentro do próprio ambiente religioso, cultural, político e econômico. Então havia uma grande expectativa surgindo no coração daquelas pessoas no período do primeiro século, que imaginava que seria diferente, seria transformador, de que agora era a hora do Messias, o ungido, o prometido Consolador se manifestasse. Havia um burburinho no imaginário coletivo religioso. As pessoas estavam dizendo, sim, agora é a hora do Messias se manifestar. O problema é que, além de todo o poder de Roma, econômico e político, oprimindo o povo, havia uma opressão religiosa. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, eles eram representantes do Sinédrio, 70 homens que eram judeus, que se reuniam para decidir sobre a lei de Israel. E eles estavam profundamente corrompidos, preste atenção a essa palavra, estavam profundamente corrompidos para continuar bebendo dos benefícios e privilégios que Roma oferecia a eles, apesar de estarem debaixo desse jugo. Então a classe dominante econômica, a classe dominante política, a classe dominante religiosa não sofria tantos os impactos, porque eram abastados com benefícios do império, como os mais simples, como as pessoas da classe da camada popular. Então, o que acontece aqui? Há uma expectativa, mas também há um desespero. Quem vai nos salvar? Se Roma é a opressão, se a política está corrompida, se a religiosidade está destruída, quem pode nos salvar? Simeão é desse, que fica ali, e diante da sua expectativa e perspectiva, ele continua dizendo, eu espero na consolação de Israel. Que consolação é essa? Ele olha para o lado e vê as suas esposas, as esposas daqueles homens sendo estupradas pelos soldados libertinos de Roma. Eles veem crianças desaparecerem misteriosamente naquele lugar. Eles olham para o lado e veem tanta pobreza e miséria diante das altas tributações daquele império cruel.
Eles veem os meninos mais jovens sendo levados cativos para abastecer a poderosa máquina de guerra de Roma, e muitas mortes eram associadas a isso. Eles olham para o lado e veem descaso, eles veem caos, sofrimento, falta consolo, falta alegria, falta paz, falta liberdade, falta prazer, falta tranquilidade. Espera aí, parece que a gente não está mais falando do Império de Roma, né? Parece que a gente mudou de cenário. Parece que essa palavra pulou para a sua vida e para a minha vida. Porque muitos de nós aqui essa manhã também estamos à procura de uma consolação. Muitos de nós também viemos a esse lugar, a um templo religioso, embora seja num ginásio de esportes. Embora tenhamos vindo para ouvir e prestigiar uma apresentação musical, nós viemos porque precisamos de consolo. Nós sabemos que estamos vazios. Nós sabemos que tudo que temos conquistado na nossa vida não tem sido suficiente. O Natal popular não será suficiente para você, e você sabe disso. A virada do calendário para o dia 1º de janeiro de 25 não vai mudar a sua história de uma maneira mágica e fantasiosa. Você sabe que você precisa de consolo, porque você olha para o lado e vê um casamento à míngua. Você olha para o outro lado e vê uma família fadada ao fracasso. Você olha para frente e só enxerga ansiedade e inquietação com o amanhã. Você olha para o passado e vê os traumas te perseguindo e os fantasmas de ontem ainda assombrando a sua mente e tornando você refém do que você fez ou viveu. Quantas pessoas e quantas vidas, quanta gente me ouvindo aqui essa manhã, que não é diferente de Simeão, que também está procurando uma consolação, que também aguarda a consolação. Israel estava nessa grande expectativa, mas eles olhavam para o lado e diziam: quem poderá nos defender? Nós também estamos nessa expectativa. Nós vivemos dias difíceis, vivemos dias de descaso, de caos e de desordem, e a pergunta é: quem pode nos salvar? Quem pode nos ajudar? Por isso que Simeão é uma figura sua e minha, que também estamos aguardando e esperando em Deus a salvação. Mas eu queria compartilhar com você, para que você prestasse atenção em mim e não no barulho lá no fundo, porque o Senhor tem uma palavra especial para o seu coração. O Senhor tem uma palavra especial para a sua vida. Não perca o foco daquilo que Deus tem para você. O que eu quero te dizer, e talvez seja esse a grande estratégia do inimigo, tanto esta manhã ou na sua vida, é distrair os seus olhos para aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Você precisa de consolo, minha irmã. Meu irmão, você veio aqui tentando aglomerar ao redor da sua vida tantas conquistas e tentando se provar diante de tantas situações. Eu quero dizer para você, tudo que você precisa é consolo. Para suas noites insones, tudo que você precisa é consolo. Para suas dependências químicas ou de outras substâncias, tudo que você precisa é de consolo. Porque você vai e vem e volta vazio, como Israel, ia e voltava do templo toda manhã. Como Israel praticava suas ofertas e suas oferendas e mesmo assim continuava vazio. O que nós precisamos é encontrar o verdadeiro consolo como Simeão encontrou. E aí eu quero continuar lendo o texto com você. E a minha equipe vai me ajudar lá passando o próximo texto, por gentileza. Fora revelado a Simeão, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, pode passar, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Os meus olhos já viram a tua salvação. Todos os dias, o templo de Israel era repleto de pessoas e personalidades para irem até aquele lugar, como você e como eu essa manhã. Homens nobres, homens simples, pessoas da alta sociedade, pessoas desconhecidas, jovens, homens, todos iam àquele lugar para oferecer seu sacrifício e ter contato com Deus de Israel. Simeão vai ao templo como qualquer um desses, mas Simeão tem uma visão diferente de todos os demais. Preste bem atenção e observe isso. Obrigado. Preste bem atenção nesse detalhe tão importante que vai acontecer aqui agora. Em todo o movimento religioso, em todo o ritual religioso, nada diferente.
Os sacerdotes pegam as crianças de 8 dias de idade e apresentam essas crianças à circuncisão e apresentam essa criança no templo diante do Senhor. Centenas de crianças diariamente, os sacerdotes faziam esse movimento, nada novo. É mais um dia, mais um culto, mais um louvor, mais um pastor pregando, é mais um dia de ofertar, mais um dia de estar na casa do Senhor. E lá estava todo o ritualismo religioso. E Jesus entra no meio dessas centenas de crianças ao 8º dia. Jesus entra no meio dessas centenas de famílias com José e Maria carregando o no colo. Jesus entra em meio a todo esse aparato religioso e ninguém o percebe. Ninguém. Lucas diz que no meio da multidão, um homem chamado Simeão olhou e disse: os meus olhos viram a salvação. Eu fico me perguntando, quantas pessoas perderam a capacidade de ver o Natal bem diante dos seus olhos? Quanta gente frequentando o templo religioso, cumprindo os rituais religiosos e não perceberam o Natal? Estar na igreja, estar no templo, estar no ritual, não é garantia de que você percebeu, notou e identificou o Natal em sua vida. Como não era para os sacerdotes, como não era para aquela grande multidão do templo. Além disso, havia uma grande expectativa de que o Messias viesse como rei militar. Que ele viesse dentro de um palácio, ou viesse de uma alta posição genealógica dentro do sacerdócio de Israel. Jesus não vem dessa linhagem, embora seja da linhagem de Davi. Jesus não vem com o poder militar, embora seja o todo-poderoso do universo. E Jesus vem como um simples bebê, com fraldas no colo de um casal de camponeses anônimos. Isto era intolerável para a religião e para o poder da época. Como assim o nosso Messias, um bebê em fraldas? Como assim o nosso Salvador, uma criança amamentando no peito de uma camponesa? Como assim o Messias que vai salvar a minha vida nessa singeleza e nessa simplicidade? Sim, a cultura da religião, a cultura do poder da época não conseguia identificar o Messias entrando pelas portas do fundo da humanidade e nos bastidores da religião. Enquanto estava todo mundo em alta expectativa de que o Messias viria para destronar Roma, Jesus chega como bebê. Enquanto todo mundo estava na expectativa de que haveria uma libertação definitiva contra o imperialismo, Jesus vem no colo de camponeses. É totalmente contraditório. A mensagem do Evangelho é contraditória. Ela não faz sentido para um mundo de ostentação, de poder, de violência, de ganância, de consumismo, de capitalismo, de selvageria. A mensagem do Natal, o Deus que se fez carne e se colocou nos braços vulneráveis de uma mulher, não faz sentido para uma sociedade de poder, de ostentação e de violência. Por isso que muitos ainda não encontraram o Natal, ainda estão anestesiados, estão embriagados pelo poder, embriagados pelo consumo, embriagados pelo que podem possuir, e ainda não entenderam, não identificaram a simplicidade do Natal. De um Deus que não veio te dar um carro novo, nem uma casa nova, que não veio fazer você chefe de milhares na terra, mas que veio te salvar do poder, sim, do pecado, do diabo, do inferno e da morte. E se isso não é suficiente para você, nenhum Natal lhe bastará. Se essa não for a verdade do Evangelho, nada nos acalentará a alma, nada nos consolará. Enquanto Israel queria a libertação do poder político, econômico de Roma, Jesus veio para trazer libertação do poder do diabo, do pecado, da morte e do inferno. Mas isso não fazia sentido para um povo que estava tão embriagado pelo o poder e o sucesso pessoal e as suas próprias expectativas. Mas, sobretudo, além de tudo, a simplicidade daquele ambiente não fazia sentido. Um jovem carregando em seu colo um bebê. Maria e José deveriam ter em torno de 17 anos, 16 anos. Estavam ali, simples. O texto diz que eles vieram trazer 2 pombinhos para o sacrifício. Sabe quem entregava pombinho no altar do templo? Os pobres de maré. Eu não estou falando de gente que não tem condições financeiras, estou dizendo que gente não tem condição nenhuma, porque armava uma arapuca na natureza, pegava os pombinhos da natureza e oferecia no templo, porque não tinha dinheiro para comprar. Enquanto estava todo mundo comprando e vendendo,
enquanto estava todo mundo passando cartão de crédito, parcelando em 10 vezes, enquanto estava todo mundo dando a carteirada do cartão Black, ou estava entrando na fila da Priority, estava todo mundo aproveitando as oportunidades de ser alguém, chega um casal carregando o Natal no seu colo, e isso parece ser uma ofensa para aquele mundo. E parece uma ofensa para o nosso mundo. Que Natal que a gente quer, queridos? Que Natal você está procurando para a sua vida? Que te encha de presentes, que te encha de benefícios pessoais, que te encha de pessoas ao seu redor, que lhe dê tudo o que você anda procurando e querendo, ou que lhe dê tudo o que você precisa, porque o Natal é uma garantia, e através desse texto, que Deus não vai dar para nós tudo que a gente anda procurando e querendo, mas Ele vai dar tudo o que a gente precisa e necessita, e isso Ele deu através da consolação de Israel. Simeão pega o bebê, olha para aquela carinha divina e diz: ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém notou. Nós estamos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós estamos com o Príncipe da Paz, a raiz de Davi, nós estamos com o Salvador e o Redentor, nós estamos com o Todo-Poderoso, Deus de Israel, nós estamos com o Eterno, nós estamos com o Alfa e o Ômega em nossos braços, nós estamos com a consolação de Israel, ninguém está vendo. E eu pergunto para você essa manhã, nós não estamos num templo, nós não estamos diante de um pastor, nós não estamos diante de uma apresentação bela musical, nós estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o consolo da sua vida, a luz para a sua escuridão, a paz para as suas guerras, a cura para as suas dores, a restauração para os seus dilemas. Ele está aqui. Esse é o nosso Natal. Essa é a nossa celebração, que enche os nossos pulmões e faz a gente cantar ainda mais forte e mais alto, porque nós sabemos que essa festa popular vai acabar, mas essa que nasce aqui dentro jamais passará, porque é a vida de Deus operando em nós. Por isso, Deus me resistiu essa manhã e me fez trazer essa mensagem a você, para que você, em nome de Jesus, não tenha TDAH espiritual. Não perca o que Deus está fazendo em você aqui essa manhã. Ele está chamando a sua atenção como chamou de Simeão. Diz o texto que Simeão, movido pelo Espírito, foi pelo Espírito e orientado pelo Espírito, viu pelo Espírito Jesus no templo. É o Espírito Santo que está fazendo essa obra hoje. Você que veio pela primeira vez, ou você que já tem vindo há um bom tempo aqui, não foi você quem veio, foi o Espírito Santo que te trouxe. Não sou eu quem prega, é o Espírito Santo que fala sobre a consolação que você anda procurando. E não está neste Natal encantado, está neste Natal que acontece dentro do nosso coração, que vai deixar você mais cheio, mais pleno, mais preenchido que qualquer outra proposta que o mundo possa oferecer. Sim, para Simeão, Jesus no colo daqueles camponeses era suficiente. E ele diz: meus olhos já viram. Chega. Sabe o que eu quero dizer para você aqui essa manhã e encerrar a nossa conversa? Jesus basta. Jesus é suficiente para a sua vida. A mensagem desse púlpito e dessa igreja é que Jesus é suficiente para a sua vida. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Senhor e Ele é o Consolador. Você que anda procurando e se esbarrando em tantas tentativas de se consolar e de se auto-preencher, essa mensagem é para o seu coração. Jesus é suficiente. E pode ser que Ele esteja bem diante dos seus olhos e você não esteja percebendo. Pode ser que o Natal esteja bem diante dos seus olhos e você ainda não o identificou. Como Simeão, nós precisamos voltar a nossa atenção e pedir que o Senhor nos ajude a entender e a ver isso, que isso simplesmente será maravilhoso, quando você, em meio a tanta euforia, identificar este Cristo, o Natal. Por isso, eu queria dizer para você, novamente, pode ser que você, como aquelas pessoas em Jerusalém, esteja perdendo o Natal bem diante dos seus olhos. Está no templo, está na festa, está no ambiente, mas não está vendo o Natal. Ainda não o enxergou, porque ele é simples demais, talvez, diante dos seus olhos. Talvez ele seja descomplicado demais diante dos seus olhos. Talvez seja singelo demais diante da sua expectativa. Mas é isso. O Deus que se fez carne para pisar na terra é a simplicidade do Evangelho que diz o tanto que Ele te ama e o tanto que Ele quer cuidar do seu coração. Como diz o Billy Graham, um autor famoso evangelista já falecido, ele dizia:
Nós não devemos ficar admirados com o fato do homem ter subido aos céus e pisado na lua, mas o fato de Deus ter descido à terra e pisado nela. E foi isso que Deus fez através de Jesus. Ele desceu, pisou a terra. É simples demais essa história, mas é a suficiente para a sua vida, para o seu coração cansado e que precisa de consolo. Por isso, eu queria deixar a última mensagem para você. Quantas pessoas estão diante do Natal e não conseguem percebê-lo? Por isso, o Natal é mais que suficiente, desde que esse Natal seja Jesus. Esse aí fora não é suficiente. Mas este que nós pregamos e que tem nome e título, que é Jesus o Cristo, ele é mais do que suficiente, que você não o perca de vista e que você continue olhando para ele e recebendo o consolo de Deus para a sua vida. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos orar e depois nós teremos uma linda canção para poder nos conduzir a esse momento, cujo título é Clamo Jesus. E você pode cantar conosco. A letra é um pouquinho diferente do que nós costumamos cantar na igreja, mas convido você a acompanhar pelo telão, porque essa é a mensagem que nós pregamos aqui essa manhã. Senhor Jesus, nós queremos declarar o Seu nome sobre toda a situação e dizer que o Teu nome é cura, Teu nome é vida, Teu nome é salvação. E esse Natal é suficiente para nós que estamos entrando no mês de dezembro, para saber que mesmo diante de tantas luzes, o Senhor é a luz que brilha e o Senhor é a luz da nossa escuridão. Que o Senhor fale, ministre ao nosso coração e revele mais da sua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Clamo Cristo. Quero invocar o nome Cristo para receber libertação. Preciso de esperança e liberdade. Clamo Cristo. Teu nome é força, Teu nome é cura, Tu és meu sol. Quebra as muralhas, brilha entre as trevas, ser meu farol. Não quero invocar o nome Cristo sobre a ansiedade, o medo atroz e sobre os cativos depressivos. Clamo Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existe trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome Cristo. Oh, 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 oh.
tem poder. Ele está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Sinta essa paz. Somente Ele pode te dar. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existe trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Proclame das montanhas, leve Cristo, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família eu clamo o santo nome, Cristo. Aleluia. Receba essa cura do Senhor na sua vida. A presença dEle está aqui essa manhã. Ele veio nos visitar, Ele veio nos encontrar. Ele veio comunicar o seu consolo, sua presença, o seu toque sobre as nossas vidas. Invoque o nome Cristo. Chame por esse nome em sua vida. Pare de buscar em outros lugares, de se agarrar a outras coisas. Invoque esse nome sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Deus, nós queremos o nome de Jesus sobre nós. Nome que está sobre todo nome, que tem toda a autoridade. Nome que tem autoridade essa manhã para curar enfermidades aqui nesse lugar. Cure, Senhor. Cure pessoas que estão feridas na alma e no corpo. Nome que tem poder para abrir os olhos, para contemplar a tua grandeza e presença. Abra os olhos daqueles que estavam cegados, que estavam perdidos, sem visão do teu reino. Oh Deus, nome que está aqui para tocar corações que estão totalmente feridos e fechados. Senhor, toca, derrama da tua presença, porque é a tua presença que é o verdadeiro Natal, que habita em nós, mora em nós e estará conosco para sempre, conforme diz a sua palavra. E o verbo, a palavra, se fez carne e veio habitar em nós. Esse é o nosso Natal, essa é a nossa celebração, e disso estamos cheios, plenos e preenchidos, certos de que o Senhor não escolhe corações para morar. Todos estão e todos são candidatos fortes para o Natal acontecer, e que isso aconteça essa manhã, pela primeira vez ou mais alguma vez, em corações que estão aqui sedentos por consolo e que entenderam que só vem do Senhor Jesus. Assim oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus é bom. Queria pedir para você se assentar por mais um minutinho. Nós temos alguns minutinhos. Dá para ouvir mais uma ainda, né? Dá para fazer aquela última lá, né? A última. Dá para fazer mais uma? Ela peguei de surpresa, será? Não, não. Então,
Aí então a gente vai fazer a última canção, que aí estava programada, eu só relembrei, tá? Convidar o professor Wilson que vem aqui, por gentileza. Ele também vai participar com o coral nesse momento. Aliás, o professor Wilson que cedeu generosamente essa oportunidade para a gente poder receber o nosso grupo aqui. Se o senhor pudesse apresentar o nosso maestro. Vai apresentar o coral, professor? Graça e paz de Jesus a todos. Cumprimentar esse maravilhoso grupo aqui. Dizer que a nossa instituição tem uma orquestra filarmônica já com mais de 20 anos de história. Se vocês entrarem no YouTube, tem muitos trabalhos, muitas músicas sacras lá. E lá quase sempre eu estou cantando tenor. Mas há 2 anos e pouco atrás, o Júnior, Valdemar de Moura Júnior, me procurou, me desafiou a organizarmos uma orquestra sangue puro, só de evangélicos. E tomamos essa decisão. Aqui nós temos cantores e músicos de 9 igrejas diferentes, que são pessoas que receberam de Deus o talento da música e do canto e tem multiplicado esses talentos, não tem enterrado, porque muitos têm e enterram. Essa é a 3ª apresentação em 8 dias. Domingo passado, à noite, estivemos juntos em EP, estado de São Paulo, numa linda apresentação. Na segunda-feira, isso domingo à noite, na segunda-feira à noite, apresentação num culto da UPEM. Ontem, no almoço, um grupo menor estiveram conosco de novo. Todo ano nós oferecemos um dia de lazer e um almoço para a Ordem de Pastores de Maringá. É um campeonato de futebol aqui. Os bons de bola apareceram, você não estava aqui, hein, pastor? O que aconteceu? Teve um campeonato aqui e veio um grupo na hora do almoço cantar, né? Então, da nossa igreja está aqui o Valdemar de Moura, a Sônia, que são os pais do Júnior, né? E a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor pelas ações. E agora o Aleluia de Handel, que vai ser cantado, ele foi escrito por Handel nesse século XVIII. E a primeira apresentação, o rei da Inglaterra estava presente. E ele se colocou em pé e se curvou, porque para mim a música sacra mais apoteótica que temos é esta. Então quero convidar a igreja para se colocar em pé também, em honra ao nosso Deus Criador. Após essa canção, aliás, professor, o senhor está sempre muito elegante, mas hoje o senhor acertou no tom, viu? Parabéns, dona Rosa. É verdade, não é? Vamos celebrar o nome de Jesus e após essa canção nós encerraremos, mas a gente não pode sair daqui sem dizer para as pessoas que estão próximas a nós que o Natal é Jesus. E ao terminarmos essa canção você pode confraternizar, abençoar e você lembre-se, visitante, de passar. Se você ainda não pegou o seu presente, passe ali no Espaço Conexão. Domingo que vem nós não teremos esse horário de manhã, só à noite. A gente se vê aqui para a nossa celebração linda, que é o musical Uma Vez Belém, tá bom? Deus abençoe sua vida, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos cantar e depois finalizamos o nosso tempo juntos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz, e te dê paz, e Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para e te guarde. Que Deus te guarde, guarde até o fim. Amém. Amém. Check, check. Yeah. Whoa, whoa.